Bom dia, vamos estudar aqui a lição de hoje, que é o terceiro dia, né? É a promessa. Abre a sua Bíblia aí, só um minutinho, vou pegar a minha aqui. E abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, verso 14 e 17. Um bom dia e graça e paz a todos. É um grande privilégio poder compartilhar aí o estudo da semana, que é muito importante para buscarmos o conhecimento da verdade ou das verdades de Deus para a nossa vida. O livro de Romanos é depois de Atos. Essa dificuldade aqui, está da minha mão aqui, mas beleza, vamos lá. Romanos 4, 14 a 17. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém a fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente aos que está no regime da lei, mas também aos que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Bom, Paulo aqui ele continua mostrando como a salvação pela fé era central no Antigo Testamento. Por que nós estamos tocando nesse assunto? Porque, inclusive ontem, né, eu tive essa experiência com alguns irmãos e que não fazem parte da minha congregação, falando a respeito aí de sábado e essas coisas mais. E chegando a ponto de um dizer que não existe mais lei. E Paulo está dizendo aqui que onde não há lei, não há transgressão. Então, onde não há lei, não há pecado. E se vivemos no mundo de pecado, automaticamente tem que haver lei. E quando se trata de pecado, nós podemos canalizar para a lei de Deus. Se pecado é a transgressão da lei, quando você desobedece qualquer da lei, você peca. Só que a Bíblia diz que quando nós recorremos a Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Mas ele não perdoa os nossos pecados para que continuamos a viver na prática do mesmo. Porque quando somos salvos por Cristo, nós temos um poder para alimentar a natureza espiritual e deixar passar fome a natureza carnal, e a gente se torna uma nova criatura. Mas Paulo continua mostrando aí que a justificação pela fé não é algo que surgiu no Novo Testamento, não é algo que surgiu com as cartas paulinas, não é algo que surgiu depois da morte de Cristo na cruz do Calvário. A justificação pela fé é algo que sempre existiu depois do pecado, né? Então, é isso que eu quero que os ouvintes entendam à luz da Bíblia. E eu vou ler outra parte aqui, Gálatas 3, 7, 9, que fala que sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus
havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Gente, Abraão foi salvo pela graça, Abraão foi justificado pela fé. E como resultado da justificação, ele foi o quê? Ele foi obediente a todos os preceitos da lei de Deus. Estatutos, normas, como nós já citamos num outro estudo, né? Então, entenda-se de uma vez por todas, que o homem, em todas as épocas, foi justificado pela fé. Adão, Noé, Abraão, Davi, Pedro, Paulo e cada um daqueles que estão assistindo a este vídeo. Então, Paulo, mais uma vez, falou de Abraão e deixou claro isto. Mais uma vez, ele deixou claro isto. Então, nós não podemos errar mais, né? Então, o Velho Testamento, as pessoas antes da morte de Cristo também foram justificados pela fé somente. Então, isso jamais foi implantado por Paulo. Ele simplesmente usou, né? Então, é importante a gente entender isto. Paulo também falou da promessa do direito à herança. E para recebê-la, a fé deve e foi para Abraão um único caminho. Deus fez a promessa, e a promessa foi aceita por Abraão, não por obras, mas ela foi aceita pela fé. Porque o que a gente nota aí, e segundo o que Paulo escreveu, se em vez da fé alguém é requerido a guardar a lei, então nós podemos dizer que há 3 ensinos chaves da Escritura que se torna sem propósito, né? Se eu tenho que guardar a lei para ser justificado, se eu tenho que guardar a lei para ser salvo, né? Essas 3 situações, por exemplo, a fé ela passa a não ter sentido. Porque se o direito à herança, se o direito à salvação, ela fosse baseado na guarda da lei, a Escritura, ela não teria que mencionar não teria razão a Escritura mencionar a fé. Sabe por quê? Porque, segundo a promessa de Deus, essa promessa ela jamais seria realizada porque o homem não consegue obedecer à lei. Veja bem, embora o homem não consiga obedecer à lei, quando eu falo 100% à lei, ele deve procurar seguir a lei. Se nós acreditamos que a guarda da lei, ela justifica, nós estaríamos também desvalorizando a graça e a bondade de Deus para aqueles que não merecem. Porque, como eu falei, é impossível o homem guardar toda a lei 100%, porque nós somos pecadores. E se o homem fosse salvo pela lei, o galardão, a promessa, a vida eterna, ela não seria um dom, mas a gente poderia entender o quê? Que seria um pagamento de Deus
como se Deus estivesse nos devendo alguma coisa. Entendeu? Então é isso que nós temos que entender. Nós temos que colocar cada situação, cada coisa no seu devido lugar, né? Mais uma vez eu repito, somos salvos pela graça, justificados pela fé e somos julgados pelas nossas obras. Uma vez que somos salvos, automaticamente vamos procurar ser obediente a Deus, né? Um abraço, Leonardo aí, a Luana também dos Reis, que Deus abençoe vocês e vamos aí, teste aí seus comentários aí, que será de grande importância. Qualquer dúvida, estou à disposição.